Com essa trend de 2026 ser o novo 16, eu percebi uma coisa. Tem mais de 10 anos que eu comecei no mercado de trabalho, que eu comecei a trabalhar e olhando para trás, eu penso que tenho muitas coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito, que eu tivesse conhecimento, porque essas coisas teriam me poupado ansiedade, culpa, dinheiro e, enfim, eu quero falar sobre isso, sobre coisas que eu gostaria de ter ouvido e que talvez possa te ajudar de alguma forma, te trazer algum aprendizado, se você está entrando na faculdade, se você está começando a entrar no mercado de trabalho, ou se você já está, assim como eu, há muitos anos e está pensando em mudar de carreira, transicionar na sua carreira, talvez esse vídeo aqui possa ser para você. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana, seja muito bem-vindo a meu canal. Eu gosto aqui de falar muito sobre a vida, sobre livros, gosto também muito de gravar vlogs e eu vou compartilhar esses aprendizados falando um pouco da minha trajetória, né? Nada aqui escrito em pedra, pelo amor de Deus. Quando eu terminei o ensino médio, há mais de 10 anos também, lá em 2014, foi uma mistura de alívio e sofrimento. Eu digo que, assim, foi um alívio porque eu não gostava da escola, do ambiente escolar. Fui uma adolescente que sofreu bullying, então eu nunca gostei da escola, apesar de gostar de estudar. Então foi um alívio por conta disso, mas ao mesmo tempo um sofrimento porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Quando eu era criança, eu já quis ser bailarina, eu já quis ser juíza. E, assim, psicologia nem passava na minha cabeça, né? Que foi o que eu me formei. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, ai, era meu sonho ser psicóloga desde criança. Eu nem sabia que essa área, que essa profissão existia. Inclusive, eu tenho um texto no Substack, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que eu falo um pouco sobre isso, né? O quanto que ser psicóloga não era o meu sonho de infância, virou meu sonho depois que eu virei adulta. Só fui descobrir que existia a psicologia, que eu poderia algum dia ser psicóloga quando eu tinha 14 anos, que eu precisei de uma. Eu falei, ah, ok, essa área existe, mas assim, nunca foi algo que, eu vou fazer psicologia, uma coisa que veio lá de trás. Não, eu me sentia muito confusa, muito perdida. E veio aquele desespero clássico, né? Parece que todo mundo sabe o que quer fazer, menos eu. Eu não sei o que fazer e eu preciso entrar logo na faculdade porque eu preciso. Tinha uma pressão muito grande, que foi uma pressão muito, acho que da sociedade, né? Existe essa pressão, né? Acho que desde a escola, de que você tem que fazer o Enem logo, que você precisa logo passar no vestibular. E aí, do nada, eu falei, publicidade, porque eu me acho muito criativa, me achava muito criativa naquela época, acho que pode dar certo. Prestei para duas universidades particulares, não passei em nenhuma das duas. Uma era até para ter bolsa, integral ou parcial. E para mim foi a morte não ter passado, assim, foi muito difícil, porque foi uma fonte ali de sofrimento também. Eu me senti muito mal por não ter passado. E eu fiquei desesperada para entrar logo na faculdade. Não, eu preciso entrar, eu preciso fazer faculdade de publicidade. E aqui vem o meu primeiro aprendizado, que é da gente não entrar em pânico para escolher uma faculdade. Eu entendo que para quem veio de uma realidade difícil, existe muito a questão de a gente querer mudar a nossa realidade logo, e muitas vezes querer mudar a realidade da nossa família, né? Então, quanto o estudo é muito importante. Vocês nunca vão me ver falar que ir para a faculdade não é importante, que o estudo não é importante. É sim, eu acho esse tipo de discurso demonizando o estudo e a faculdade, a universidade em geral, um desserviço. Mas para quem pode e tá muito perdido, não sabe o que quer fazer, tá tudo bem levar um tempo, né? Para mim, ter ficado um ano ali entre o ensino médio até a faculdade sem estudar foi a pior coisa do mundo, sendo que não é. Você pode utilizar esse tempo para ir trabalhando, fazendo algum curso, para descobrir ali as suas habilidades, aquilo que você gosta. Eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar assim que eu saí do ensino médio,
acho que poucos meses depois. Então, assim, não era como se eu não tivesse fazendo nada, porque o trabalho também ajuda a gente ver naquilo que a gente é boa, naquilo que a gente tolera fazer, naquilo que a gente não tolera. Então, esse seria a minha primeira dica, a minha primeira lição para quem não sabe ainda o que quer estudar, o que quer fazer na faculdade. E aí, quando eu consegui entrar na faculdade de publicidade, que foi aí um ano depois que eu saí do ensino médio, fui para uma faculdade particular, que eu mesma pagava ali com o salário do meu trabalho. O primeiro ano foi ok, gostei bastante. E o segundo foi um ano que deu uma balançada de, será que é isso mesmo? Lembro que a faculdade tinha muito trabalho em grupo, tinha estresses em relação a isso, e eu consegui o meu primeiro emprego na área. Eu já trabalhava, mas eu nunca tinha trabalhado na área. Para mim foi uma felicidade muito grande, de, nossa, no segundo ano eu consegui um trabalho, e não foi como estagiária, eu entrei numa agência de publicidade como assistente de atendimento, só que eu entrei com um contrato de boca, gente. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, eu não era nem contrato PJ, eu não assinei nenhum tipo de papel, né? Foi totalmente contrato de boca, uma coisa totalmente informal. E assim, o trabalho foi ok. Eu tinha uma chefe que não gostava ali muito de mim, porque ela achava que esse cargo era para uma pessoa mais experiente, mas eu tava ali todo dia tentando mostrar o meu valor, dar o meu melhor, tentar aprender de alguma forma. E eu fui descobrindo eu acho que eu não gosto muito disso aqui, eu não sei não se publicidade é para mim. E aí eu lembro exatamente o dia que caiu a minha ficha, que eu falei, não, não é isso, e eu preciso sair daqui porque eu ainda não sei o que eu quero. Que foi um dia que eu fui visitar um plantão de vendas e um decorado de um cliente. E eu cheguei lá, tinha um monte de tapume. Só que eu achei demais aquele tapume. E aí eu fui perguntar pro pessoal que tava lá por que tinha aquela quantidade de tapume que eu tava achando estranho. E aí eles falaram, é porque aqui na frente tem uma comunidade e a gente não quer que os potenciais compradores vejam isso. Na hora que eu vi isso, deu um clique na minha cabeça que eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem relação com nada do que eu acredito, não é isso, eu preciso sair daqui. E foi isso que eu fiz. E aí vem a segunda lição. Não saia do seu trabalho até você ter outro. Eu simplesmente, a partir dessa questão, falei, não, eu não quero mais isso. Saí, pedi as contas, saí com uma mão na frente e outra atrás, porque contrato de boca. Eu não era CLT, eu não era PJ, eu não era nada. Eu só saí. Eu trabalhava numa agência que vendia uma imagem muito descolada de, a gente tem pizza sexta-feira, você pode usar qualquer roupa para trabalhar. Mas assim, que eu não tinha garantia nenhuma, não tinha benefício nenhum, enfim, ganhava uma merreca que mal dava para pagar a faculdade. E eu saí do trabalho, saí da faculdade e eu vejo que eu consegui fazer isso porque eu ainda morava com os meus pais, sem a faculdade eu não tinha ali uma dívida, eu tinha dinheiro guardado, mas assim, é uma coisa que muita gente não pode se dar o luxo de fazer, da gente sair do trabalho sem ter outro em vista. Então, se você tá pensando em sair do seu trabalho, mudar de área, primeiro você arruma algo, faça uma transição gradual para não sair de uma vez. E aí, nesse período que eu saí, eu fiquei menos de 6 meses desempregada e eu tava fazendo terapia. E eu comecei a fazer orientação vocacional para descobrir, poxa, o que eu posso fazer? Quais são as minhas habilidades? E aí a minha própria psicóloga, eu já tinha acompanhamento com ela. E fazendo ali testes, fazendo a orientação, cheguei na psicologia. E eu falei, caramba, pode ser isso. Eu gosto de estudar, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de saber coisas relacionadas à mente humana. E fui para psicologia. E que bom que eu fui para psicologia. Eu fui muito feliz fazendo a faculdade de psicologia. Eu não me arrependo dessa escolha, porque eu de fato gostava, mesmo estudando aos trancos e barrancos, porque
metade da graduação foi na época da pandemia, então precisei ter aula online. Eu trabalhava também na área da saúde, foi um período muito difícil, mas ainda assim eu gostei muito da faculdade, mesmo também sendo generalista, não aprendendo nada sobre mercado de trabalho, eu gostei muito. E aí me formei, né, colação de grau, aquela coisa, e eu falei, não, vou começar a trabalhar, vou começar a atender, e aí veio o meu terceiro erro, que foi fazer o quê? Não pesquisar mercado de trabalho. Eu simplesmente entrei na área sem pesquisar piso salarial, oportunidades, e aí eu me dei de cara com uma realidade envolvendo desvalorização, instabilidade, sucateamento, né? Eu tive que aprender sozinha na marra como trabalhar como autônoma, o que eu poderia fazer, o que era me exigido para exercer a profissão nessa modalidade. E eu penso que se eu tivesse pesquisado lá atrás, talvez eu não tivesse virado psicóloga clínica, porque existiam outros caminhos. Eu também estava na faculdade muito com aquela mentalidade de não, tem que ser a clínica, eu não posso fazer outra coisa, é isso, sendo que tinha outras possibilidades, outras áreas possíveis. Hoje eu ainda trabalho com psicologia, mas eu já tenho outras rendas, eu também trabalho com outras coisas e eu precisei fazer isso para conseguir me manter. E vem uma outra questão que até foi muito trabalhada em terapia, que eu trabalhei muito em terapia, que é enxergar trabalho como trabalho. Acho que essa é uma lição muito importante. Eu acho muito bacana a minha geração, a geração mais jovem do que eu, é, querer fazer algo que goste, algo que ame. Eu acho que isso é importante. Eu acho que quando a gente trabalha com algo que a gente detesta, o trabalho pode ficar muito insuportável e pode trazer alguns problemas, alguns conflitos com a gente. Então, eu acho que é importante a gente fazer algo que a gente gosta. Mas a gente tem que pensar que trabalho é trabalho. Trabalho é para dar trabalho. Trabalho nem sempre vai ser legal. Existe uma troca. Você troca o seu tempo, a sua habilidade por dinheiro. E nem sempre esse trabalho vai ser realizador ou vai ter algum propósito. Eu acredito muito que a gente pode encontrar propósito para além do nosso trabalho. E é importante isso também, que não só o trabalho seja a fonte de propósito, que a gente possa encontrar propósito em outras coisas dentro da nossa vida. E é muito importante, que aí vem a nossa próxima lição, que é alinhar aquilo que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente tolera fazer com o retorno financeiro. Isso foi um outro problema também, pensando até, acho que está muito alinhado com essa questão de estudar mercado de trabalho, saber sobre piso salarial, oportunidades. Por quê? Porque foi uma outra coisa que talvez eu pudesse ter mudado um pouco o meu caminho lá atrás, antes de começar a atuar como psicóloga clínica, de que, poxa, eu estudei muito, eu investi muito em formação, eu investi muito em estudos, precisa me dar um retorno financeiro que eu consiga viver minimamente com dignidade ou ter uma vida minimamente confortável. Então não tem problema nenhum você buscar algo que você consegue tolerar, o que você gostaria de trabalhar, que te dê um bom retorno financeiro. Eu acho que isso é muito importante, é algo que a gente não pode deixar de considerar. A gente também precisa viver bem, precisa viver com dignidade, né? E isso é algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito que tá tudo bem. Eu também pensar na parte financeira. A gente precisa pensar na parte financeira. E uma outra questão é entender que a gente sempre pode mudar a rota, a gente sempre pode recalcular. Por muito tempo eu achei que é só a publicidade, é isso e vai ser isso, que eu não poderia mudar, que eu tinha que ficar ali, que eu não podia mudar de curso. E quando eu entrei na psicologia, eu também achava que só poderia existir a clínica, que eu não posso fazer outra coisa porque é isso. Não, às vezes você tem muitas possibilidades dentro da sua área. Às vezes, se não na sua área, em uma outra área. E tá tudo bem a gente mudar. A gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade em relação a isso. Porque assim, a vida ela não é uma linha reta, a vida não é linear. As coisas mudam o tempo todo e tá tudo bem mudar.
A gente não precisa ter medo da mudança. Eu acredito que durante muito tempo isso me prejudicou muito também. O medo de mudar, a questão de entender que tá tudo bem mudar e não ter medo do tempo de, eu tô velha demais para isso, eu vou me formar tarde. Eu passei 7 anos dentro da universidade, porque eu fiz 2 anos de publicidade, mais 5 de psicologia. Eu poderia ter feito só 4, ter insistido em continuar em publicidade e hoje só ter um diploma pendurado na parede, porque era algo que eu não queria atuar, eu não queria trabalhar com aquilo. Foi isso que me fez sair, né? Eu não queria fazer uma coisa que não tivesse ligado àquilo que eu acredito, aos meus valores. Então eu penso que todas essas coisas aqui que eu mencionei são muito importantes e essas são as coisas que a Giovana de 2016 gostaria de ter ouvido. E agora eu quero saber de vocês, né? O que vocês gostariam de ter ouvido no passado, né? O que ajudaria nessa caminhada, nessa trajetória profissional. Eu adorei fazer esse vídeo, eu adoro muito conversar, eu sou uma pessoa muito conversadeira, né? Nem sei se existe esse termo, mas eu acho um termo interessante e eu gostei muito de bater esse papo com vocês. Então me conta aqui nos comentários o que vocês gostariam de ter ouvido, ou o que vocês levam de aprendizado da vida profissional de vocês. Um beijo e até a próxima!